Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha. O podcast que normalmente traz mulheres inspiradoras, mas de vez em quando aceitamos grandes homens para também nos inspirar, nos ensinar e também trazer a sua trajetória. Hoje nós vamos falar como aprimorar a cultura é de extrema importância para o crescimento da sua empresa. A gente está com o nosso sócio do Fire Club, Rodrigo Azevedo, ele que é CEO, fundador da Contabilidade com 2 T's, daqui a pouco ele vai explicar por que 2 T's. E ele é o maior contador de eventos esportivos, shows, corridas, tudo do Brasil. Né, Rodrigo? Seja muito bem-vindo! É isso aí, Carla. Muito obrigado por esse convite para lá de especial, aqui em Campos do Jordão. Tá um friozinho muito gostoso. É muito bom estar com vocês aqui, conectado com vocês, pessoas maravilhosas, que são minhas referências. Você, Carla, o Johnny. Então, a começar pelo seguinte, né? Você citou grande homem, né? Ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Sim. Então, eu não estarei aqui sozinho. A Fernanda é minha esposa, tenho que honrá-la. E nosso filho, Leonardo. E venho aqui para contribuir com o nosso ecossistema, com tudo que eu aprendi nessa jornada e quero compartilhar agora com todo mundo. Linda. Fernanda, um beijo, Fê. Fernanda que é da Comunidade Maravilha também, então ela é demais, também é uma grande mulher. Ela é incrível, adoro. E por falar nisso, vocês viram que ele falou do friozinho, a gente está na nossa temporada de podcast de inverno e o sotaque aqui não mente, né? Ele deve estar passando um frio, porque aqui tá... E ele é do Rio, né? De Niterói. Então tá passando frio? Pelo menos estamos quentinho agora, vai. Quentinho aqui. Lá no Rio, desceu 2 graus, a gente já marca um fundi, coloca um casaco. Um casaco, porque a gente não tem muito casaco lá, né? Mas faz bastante diferença, né? Nossa cultura lá de calor, muito quente. Sim. E quando você vem para o frio, a gente sente. Muito bom. Então, bora esquentar, Rodrigo. Vamos falar da cultura. Aqui nos bastidores, a gente estava falando que você está fazendo uma reformulação da cultura, implantando novamente, vamos dizer assim, ou melhorando a cultura da sua empresa. Conta um pouquinho pra gente há quanto tempo existe a empresa e por que você resolveu dar esse próximo passo em relação à cultura. Vamos lá, Carla. Em primeiro lugar, sou Rodrigo Azevedo, CEO da Contabilidade, com 2 T's. Sou um entusiasta da contabilidade. Eu acredito desde o primeiro dia, ou antes, desde do primeiro papel que eu desenhei o projeto, eu já acreditava e vamos completar 6 anos. Costumo falar que é a infância da empresa, né? Estamos indo para um novo ciclo, que é a maturidade da empresa. Passamos, inclusive, da estatística do Sebrae, que as empresas quebram entre 3 e 5 anos. Né? No Brasil, infelizmente, 80% das empresas. Então, estamos indo para um novo ciclo, o ciclo da maturidade. E nesses últimos anos eu aprendi que sozinho não construímos nada. Juntos construiremos um legado. E eu acredito em pessoas. E a ferramenta que conecta pessoas, que conecta comunidades, que conecta sociedade, é a cultura. Quando a cultura é forte, é imparável. A comunidade é imparável. Então eu preciso ter dentro da minha empresa uma comunidade de Rodrigos, porque a cultura é o que eu penso, é o que eu acredito. Então estamos transformando a nossa empresa. Nós temos a nossa rede de pessoas, a Tatiane, ouro, ela é ouro, né? Então a gente juntos estamos transformando a empresa, reforçando a nossa cultura, deixando visível o que é a nossa cultura, porque cultura é muito subjetivo se você não exemplificar, ou melhor, se você não for o exemplo, se você não colocar em prática aquilo que você pensa, a cultura ela fica muito subjetiva. Sim. E a Tatiane está me ajudando nesse processo. Inclusive, vamos realizar um evento
para o nosso time, para acolher o nosso time, para massagear o ego do nosso time, para reforçar a cultura nesse dia tão especial. Então, acreditamos na cultura que vai gerar conexão que precisamos para alcançar o nosso propósito. Muito legal. Mas vamos um pouquinho na parte prática. Até então, vocês têm um manual de cultura e vão reformular? Ou vocês ainda estavam nessa cultura que ela é vivida, mas ainda não escrita, não implementada, não metrificada? Me conta um pouquinho o que vai mudar. A cultura ela precisa ser revisitada o tempo todo, né? Nós escrevemos sim a cultura, inclusive o time Serac nos ajudou muito nesse processo. Só que o tempo todo a gente reescreve a cultura, porque a cada dia a gente descobre algo que já existe. A cultura já existe. A gente descobre e valoriza esses pontos fortes da cultura, e a gente cria essa identidade. Então, mas, claro, vamos reformular, né, para melhorar, né? Aquilo que funciona, aquilo que a gente acredita que funciona, a gente vai reforçar. Aquilo que a gente entendeu que não vai funcionar, a gente vai deixar de stand-by. E o principal é colocar em prática e exemplificar, né? Criar dinâmicas para que as pessoas sintam a cultura. As pessoas precisam sentir a cultura. O meu time C precisa sentir a cultura e isso precisa ser renovado todos os dias. Muito legal. E quantos colaboradores você tem hoje, Rodrigo? Somos em 16. 16. Só para quem está nos ouvindo, aqui a gente tem um público de pequenas e médias empresárias, então, para entender nesse processo. Então, do 0 ao 6º ano, temos 16 pessoas no time e você entendeu que essa parte de cultura, já do tamanho que você que não é nem uma empresa pequena, nem uma empresa gigantesca, já é muito importante essa cultura para fortalecer, né? Em termos de crescimento, quando você sempre entendeu que isso fazia parte, ou o começo era você mesmo, depois de um tempo veio a Fernanda? Conta como foi esse crescimento de time. Eu sempre acreditei, porque antes de me tornar empreendedor, na verdade, eu já era empreendedor, intraempreendia na empresa dos outros sem assumir o risco, que é a melhor coisa que tem. Uhum. Super indico para quem é CLT. Você não assume risco e você tem uma oportunidade de intraempreender e gerar reconhecimento. Mas eu sempre tive em mente, porque sempre estive na figura de liderança, no papel de líder, independente de cargo. Então, eu sempre acreditei nas pessoas, o poder que tem as pessoas quando se juntam. E só que no início a gente começa sozinho, né? E aos poucos eu convidei um primeiro sócio, depois o segundo sócio, que foram foram os meus liderados por mais de 10 anos. Então, os 2 primeiros sócios foram meus liderados. E depois, os colaboradores. Eu sempre acreditei por quê? Porque pensamos grande. E quando pensamos grande, você tem outra dimensão. Você não pensa no agora, você pensa na visão. E a visão é grande. E se é grande, eu preciso de pessoas. Senão vai parar sempre em você. E o seu tempo é limitado. Só tenho 24 horas. Aprendi isso, sabe com quem? Com quem? Tiago Nigro. Quando eu busquei conhecimento sobre investimentos. Foi lá que eu conheci o Johnny Martins. Numa live. Ele falando sobre imposto de renda. E eu estava buscando conhecimento sobre investimentos. Eu fiquei foi uma situação que fiquei indignado, inconformado, porque eu descobri que na Bolsa de Valores, na época,
o que menos investia era contadores. E eu me perguntei, como assim? Contador que mais entende sobre empresas, que domina a leitura de empresas, é o que menos investe em empresas? Está errado. E eu busquei conhecimento, obviamente. Busquei conhecimento com o Thiago Nigro, foi uma referência para mim. E lá ele me falou das 24 horas que você tem. E pessoas, multiplica suas 24 horas. Exatamente. Escala tempo e dinheiro. Liderar é o único meio de multiplicar o seu tempo. Quando você faz vários Rodrigos, várias Carlas, vários clones de você mesmo, a multiplicação do tempo é pela liderança de pessoas, não tem jeito, né? Verdade, Carla. E, Rodrigo, falar em Thiago Nigro, que foi um dos nossos primeiros clientes, né, do Serac, de referência, com nome, né, do digital, principalmente. Vamos falar um pouco sobre como que você se tornou o contador dos grandes eventos esportivos e shows do Brasil. Como que uma pessoa... Porque muitas vezes de propósito, muitas vezes é sem querer, ou a gente vai indo no flow, né? Porque aqui a gente está falando do empreendedorismo real, nu e cru. Como que veio essas grandes marcas para o seu portfólio? Conta um pouquinho. Isso combina com o que eu postei recentemente, né? Quando você é intencional, cada ato se transforma em propósito. Então, eu sempre busquei ir além. Eu sempre pensei diferente. Eu sempre tentei entregar algo a mais. E há mais de 13 anos atrás, eu fui convidado a liderar um projeto dentro desse cliente que é líder em grandes eventos no Brasil e América Latina. E lá eu extraí o melhor de mim, entreguei o a mais. Foram 10 anos intensos e eu dominei a operação. E aos poucos, conhecendo a operação, eu entendi o que a empresa fazia. E quando eu me deparei, eu estava ali sendo contador dos maiores eventos do Brasil, dos eventos esportivos, entretenimentos, espetáculos como Fórmula 1, Rock in Rio, Lollapalooza, os grandes shows internacionais que acontecem no Brasil, Cirque du Soleil, e um evento inédito que aconteceu no Brasil, que foi as Olimpíadas de 2016. Ali foi um desafio enorme, mas não há crescimento sem desafio. E acredite, Carla, nem a minha família sabia que eu estava nesses bastidores. Caraca! E eu aprendi com meus mentores que a gente precisa se apresentar e mostrar para o mundo o que você faz. Se posicionar. Se posicionar. Então, o conhecido vence o melhor. Não adianta ser o melhor se ninguém te conhecer. Uhum. E, sendo colaborador por mais de 10 anos dentro dessa empresa, é que eu me tornei uma referência dos grandes eventos internacionais, espetáculos, entretenimentos, aqui no Brasil e América Latina. E aí fundei a minha empresa, já sabendo disso e agora me apresentando como tal. Muito bom. E, na verdade, Rodrigo, não é uma referência, é a referência. É o único. Você estava até falando para mim que a empresa que você assessora, que é seu cliente, ela é a única do Brasil. Sim. Traz esses eventos, principalmente os internacionais. Então, você é o único, Rodrigo. Olha, verdade, verdade. Eles são únicos que fazem essa logística crítica, né? O que é uma logística crítica, né? Imagine, Carla, tem como alterar a data e a programação do Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1? Não. Não tem.
Tem como alterar a programação de um evento como Rock in Rio? Também não tem. Tem como alterar a programação do show em Copacabana, histórico da Lady Gaga? Não Nem tem. a pandemia parou, né? Então, Não esse sei. planejamento, ele é complexo, né? E eu entendi, não existe empresa, né, que faz isso igual. Não há igual. E se você é um parceiro de alguém que é único, você também é único. Então, sim, nós somos a contabilidade exclusiva dos grandes eventos que acontecem no Brasil. Nossa, ferrado, hein? Amei. Deixa eu te fazer uma pergunta de fofoquinha. A gente adora uma fofoquinha e tal. Bora, pra dentro. Como que foi? Porque eu falei errado aqui, porque foi o show da Madonna que deu problema, porque estava tendo o desastre lá do Sul, acho que foi, né? Foi no show da Madonna. Tá. Mas essa não era a pergunta, só porque eu tinha falado errado. Como que foi na pandemia? Porque realmente aí essa empresa que você assessora deu uma parada, pelo menos no Brasil, mas no mundo também, né? Como que foi para você também, que você assessora essa grande empresa? Como que foi? Uau, Carla, eu não estava preparado para essa pergunta. Mas assim que a gente trabalha. Você foi no cerne. No cerne. Durante a pandemia, uma empresa de eventos, o que ela faz, gente? Nada. Tinha as lives, né? Algumas de eventos nacionais. Mas não tem assim. logística. Não tem logística. A empresa de logística não teve. A empresa reduziu o faturamento em mais de 80%, chegando aos 90% de redução de faturamento. Manteve... O desafio era manter os funcionários e a gente não tinha previsão de quando aquilo ia acabar. Todos nós passamos por isso. E eu era o parceiro, né? Nas facilidades e nas dificuldades. E era um momento muito difícil. E eu lembro que a gente sentou para conversar e, assim como reduziu a remuneração dos colaboradores em 50%, a gente fez um acordo com a convenção coletiva, né, com o sindicato, para redução extraordinária. A gente também reduziu os nossos honorários em 50% para segurar. E a gente sabia que seria muito difícil. Seguramos, atravessamos essa tempestade, só que aí veio o revés. O revés foi, nesse momento, a gente já tinha realizado um grande trabalho nos últimos 10 anos. Lembra que eu comentei nos bastidores aqui da organização que a gente fez na empresa, e essa empresa foi vendida por uma estrutura global, é líder global em logística, inclusive. A gente estava com a casa organizada, e quando a casa está organizada, você potencializa no momento difícil. Nós colocamos no caixa da empresa, em 2020 para 2021, mais de R$1 milhão em créditos tributários restituídos. Não é compensação. É a Receita Federal depositando na conta corrente da empresa. Caraca! Nos últimos anos, esse mesmo trabalho, já alcançamos quase R$3 milhões na conta da empresa. Inclusive, a empresa fez um investimento, a Rocket fez um investimento em um armazém aqui em São Paulo, ali na região da Lapa. Agora, e inclusive custou a reforma R$900 mil. Recebemos uma carta de referência desse trabalho que a gente fez, essa inteligência fiscal que a gente fez. Inclusive, eu disse para o CEO no Brasil que nós pagamos o armazém. Tinha acabado de acontecer, 22 de abril de 2024, caiu na conta R$1 milhão. Eu fiz print do extrato bancário, guardei isso, que eu apresento para outros clientes, tenho uma carta de referência, e eu materializei isso
com o novo armazém da empresa. Nossa, sensacional. Então, no momento difícil, como foi a pandemia para todos, quem está preparado, ele sempre vê a oportunidade, e não foi diferente para a gente. E aí veio o grande revés. 2 anos sem eventos no Brasil. O que todo mundo estava pedindo? Evento. Demanda reprimida. Da pandemia para cá, o que mais se teve no Brasil foram eventos internacionais, demanda reprimida, aumento de faturamento, de operação, e só cresce. Muito legal, muito legal. Até contando um pouco da nossa história, a gente não tem esse nicho de eventos, né? Mas na pandemia a gente também estava muito bem estruturado. Principalmente culturalmente falando, a gente tinha uma cultura muito, muito forte. E botamos todo mundo em home office, só que por a cultura estar muito forte, a gente sustentou muito bem os clientes. E não somente isso. Nós fizemos uma estratégia comercial de, 3 meses de gratuidade, 6 meses de gratuidade para principalmente novos clientes, e também ajudamos os atuais clientes. Então eles ficaram tão gratos, né? A gratidão, porque às vezes a gente acha só a parte financeira, a parte de estratégica, mas é só de você olhar para o ser humano que está atrás daquela empresa e você ter uma atenção e falar assim, não, vem, eu te ajudo, te reformulo, te atendo, né? Faço os bem bolados que o governo nos permitiu por conta da pandemia, e aquela pessoa fica tão grata que aí depois o LTV, né, ela fica na base por muito tempo, só pelo fato de você, no momento difícil, ter ajudado. Na verdade, isso até não só nos negócios, né, Rodrigo? Quando você tem um amigo ou um familiar que te ajuda num momento difícil, é ali que você pega a fidelidade, a lealdade por muitos e muitos anos, né? A gratidão é a semente da abundância, né? Exatamente. A gratidão é muito diferente do muito obrigado. A gratidão é um estado de graça. Quando você se sente grato, como eu me sinto por você, Carla. Não estava nem combinado isso. Você transformou a minha esposa. Ou melhor, o movimento que você criou transformou a minha esposa. Como? A minha esposa viveu nos últimos anos um luto, e ela estava muito vivendo um momento muito difícil da vida dela. Mas eu acho que foi um momento de metamorfose. E você encaixou nesse quebra-cabeça. Você extraiu dela o que ela tem de melhor. O seu movimento extraiu dela o que ela tem de melhor. Então, ela está irreconhecível. Eu não poderia estar com uma outra pessoa. Ela é o meu chão, minha base, minha vida, meu porto seguro. E ela sempre fez isso. Me fortaleceu, me apoiou em todas as decisões. Só que agora eu consigo ver com nitidez o potencial gigante que ela tem, que ela só está começando. E eu queria falar publicamente isso, que o movimento que você criou, talvez você não tenha ideia disso, mas transformou a Fernanda de uma forma. Ela é uma leoa, né? Ela sempre foi uma leoa. Só que agora ela saiu da jaula. Gosto. O que eu vejo
que a Fernanda ela é extremamente dedicada, assim como você. Vocês são uma família muito dedicados uns aos outros. E, fatalmente, a mulher, ela naturalmente, ela se põe para a família. Então, ela se doa muito ao filho de vocês, se doa muito a você e também ao trabalho. E essa saída da jaula da Fernanda é para ela doar a ela mesma também. Ela começou a se enxergar como mulher. Ela voltou a se enxergar. E é normal, é natural a mulher passar por essa fase, principalmente quando passa pela maternidade, que o filho de vocês tem 6 anos. Então, agora, ela está indo para a maturidade também. Além da maturidade da empresa... Junto com a empresa. É junto com a empresa, é a maturidade dela. Eu passei por isso. Apesar de nova... Eu fui mãe muito nova e passei por essa maturidade também. E é isso que eu trago para as mulheres, que a gente precisa sim continuar se olhando, sim cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, na saúde física, a mental, bem-estar, fazer coisas que a gente gosta, junto ou não com o marido, pode ter a parte junta, pode ter a parte separada, não tem problema. Com os filhos, a mesma coisa. Ainda vou chegar nesse pontinho da Fernanda, que vocês são bem apegados, para dar também um espacinho de assim, não, vai sem o filho, vai sem o marido, vai só com o marido, sem o filho. Então, ainda temos esse ponto, mas o fator principal é assim, a mulher passa pela maternidade, e a gente, de anos para cá, também queremos ter o nosso espaço empresarial. E como fazer isso com leveza, né? Então, eu estou muito honrada pelo seu depoimento. É muito bonito de ver quando o marido percebe essa transformação e vocês crescem juntos, uma família crescendo junto e atingindo a maturidade juntos. E é só o começo, como você disse. Um homem que não reconhece isso é louco, porque assim, só potencializa, a mulher fica mais linda, tantos adjetivos que não cabem palavras para falar, mas é muito bom, funciona. E por 3 anos eu fiz o convite para a Fernanda entrar na empresa, ela trabalhou por 10 anos na TV Globo, e eu fiz o convite, mas eu não quis forçar, falei, tem um lugar bacana aqui para você trabalhar conosco. Mas não vou forçar a barra. E aí, por 3 anos, ela tomou a decisão de vir. Foi até um momento, agora a gente está precisando. Se não for você, eu vou ter que buscar alguém. Né? Mas não forcei a barra. A leveza que você comentou, hoje eu enxergo isso nela e... a frequência que estamos, né? A experiência muda a frequência. Estarmos juntos no trabalho, em casa, em qualquer lugar, nos conecta. E quando nos conecta, a gente vai para o mesmo norte, a gente vai para o mesmo lugar. A gente alcança o nosso propósito juntos. As coisas funcionam, as coisas dão certo. Quando as coisas não dão certo é porque vocês não estão conectados. Uhum. Os parceiros não estão conectados, não estão na mesma frequência, não estão pensando, não estão caminhando juntos. E aí começa a não dar certo. Então isso potencializou de uma tal forma, e aí a cereja do bolo... Que aí reverte tudo. E ainda muda o jogo da sua família, muda o jogo dos colaboradores. A Fernanda, inclusive, pessoal, temos um podcast com a Fernanda, aqui no Líder Maravilha, e o tema central do podcast foi empreender com o marido, se era desafiador ou um privilégio. E o nossa conclusão, eu, a Fernanda e todos nós que empreendemos em família, é que é um privilégio. É um privilégio você estar na mesma sintonia, crescendo junto, com o mesmo propósito, enriquecendo todos juntos e se dando bem. Obviamente que tem seus desafios, né? Mas também quem que não tem? O desafio é maior, mas pressão é um privilégio, desafio é um privilégio. Quem está dentro de um desafio é porque está crescendo. Isso mesmo. Inclusive,
a gente falou aqui, o Rodrigo, ele é sócio do Fire Club, que é um dos nossos clubes dentro da Mentoring League Society, que é a maior liga de mentorias do Brasil. O podcast de inverno é uma das nossas iniciativas, os nossos dias. A gente estava, antes daqui da gravação, a gente estava mentorando o Rodrigo, botando ele no posicionamento correto, Foi falando. Quase um conselho aqui, Foi né? um ele já estava aqui desafiado, o Fire Club, então a gente traz, eu, Johnny, essa visão e aumentando a frequência dos nossos mentorados. E, além disso, a Fernanda ela faz parte da Comunidade Maravilha, que é uma comunidade de empresárias que eu lidero. Então, é a parte feminina mesmo. Como a gente pode, com leveza e propósito, dar conta de casa, filhos e também das nossas empresas. Crescer as nossas empresas, enriquecermos juntas um ecossistema de mulheres também muito fortes. Tem um QR Code na sua tela. Se você quiser saber mais ou sobre o Fire Club, ou sobre a Comunidade Maravilha, ou qualquer um dos nossos programas, aponta o seu celular e a gente te explica mais sobre os nossos programas para, na próxima temporada de podcast, quem sabe você está gravando aqui com a gente. Né, Rodrigo? É isso aí. Isso aqui é mais do que um mastermind. É um ecossistema de conexões, de pessoas, segmentações, experiências, que a gente só cresce juntos. A gente entra numa máquina do tempo juntos, se empodera juntos, né? Essa experiência você tem que viver para sentir, e sentir é que você vai entender o que é isso aqui, né? Eu lembrei do dia que me falaram que você entrou no Fire Club, que você já participava dos nossos eventos, a gente já gosta dos missões e tal. E eu falei, nossa, que legal, porque ele é muito a nossa cara. Eu fiquei muito feliz quando você entrou. Lembrei agora, me passou pela cabeça. Como que... já faz um ano que você está no Fire? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Desse um ano para cá, o que mudou na sua vida empresarial? O que o Fire te trouxe? Mas que você atuou também, com o ensinamento que você trouxe do Fire, você atuou. Como que foi esse seu último ano? Falei para você aqui nos bastidores, né? Os últimos 12 meses foram... a empresa vai completar 6 anos. Foram 5 em 1, né? Porque a gente viveu o caos. Só que é o caos do crescimento. O caos do crescimento, ele tira você da zona de segurança, da zona de conforto. Então, vivemos o extraordinário. Então, reformulamos tudo na empresa, Carla. Tudo. Sistemas, processos, pessoas. Foi um caos. Foi um caos. Mas sabíamos que isso era importante. E é por isso que entramos numa máquina do tempo. Foram 5 anos em 1. Dentro desse ecossistema, o acesso é que muda o jogo. E o acesso que nós tivemos mudou o nosso jogo. A gente levaria talvez 5 anos para fazer o que a gente fez em 12 meses. Então, vamos para um novo ciclo agora da empresa, que é o ciclo da maturidade, com processos inteligentes, sistemas eficientes e pessoas competentes. Mari Lima. Então, estamos iniciando esse novo ciclo que é tão importante. A cada nível que você sobe na empresa, tem desafios. A gente está sempre subindo e descendo, né? A montanha e o vale. Passamos pelo vale, estamos subindo para o próximo nível, que é o nível da maturidade. No próximo nível terão outros desafios, mas eu tenho certeza que com as pessoas, com a cultura, com os processos, com sistemas, a gente está mais do que preparado para esse próximo nível, para esse próximo vale. Muito legal. Do que você falou agora, eu digo para vocês, o acesso, ele te faz crescer mais rápido do que o conhecimento. Muitas vezes a gente fala, putz, eu preciso estudar, eu preciso ler, Sim, você precisa. Mas o acesso
A pessoas-chave vai fazer você crescer muito mais rápido do que você saber mais. Então, pensa nisso. Em quais ambientes você está indo, está frequentando que te elevam a sua parte pessoal e elevam a sua parte empresarial. Esse acesso, estar nesse ambiente, conhecer pessoas-chave, tendo soluções, tendo um ecossistema, faz toda a diferença para o seu crescimento empresarial. E precisamos ter uma referência, né? A cada passo você precisa de uma referência para seguir. Sem referência é sinal de GPS perdido. Então você fica perdido. O empresário, ele não precisa ser solitário. Então ele precisa de um norte e ele precisa estar com pessoas, tendo o acesso que ele precisa para continuar crescendo, continuar construindo e performando. Isso. E também, nós não somos os mentores que vamos te dar o caminho. Nós vamos caminhar junto com você. Isso aqui, que a gente está fazendo hoje, eu estou caminhando junto com você. Eu estou trazendo autoridade para você, você está trazendo autoridade para mim. A gente cresce junto, a gente caminha o caminho junto. Mas eu estou só um pouquinho na frente, porque aí eu estou abrindo, peguei meu facão e estou abrindo o caminho da mata. E é isso que é sensacional, porque é possível, torna possível. Se você pega uma referência muito distante, aquilo joga contra. Parece que não vai chegar nunca. Porque no primeiro tropeço, no primeiro desafio, tá muito distante. Peraí, tá muito distante. Não, calma aí. Busca uma referência mais próxima. E aí você torna possível. São os sucesso, passos, micro-objetivos. Objetivo que você vai conquistar o grande Exatamente. objetivo. Exatamente. Rô, estamos chegando na reta final. Que pena. Falamos de muitas coisas. Falamos de cultura, de posicionamento de marca, de time. Por falar em time, faltou você explicar os 2 T's. Bom, essa história é muito boa. Retornando do Missão Contador, tivemos um brainstorm com os meus sócios. E a contabilidade com 2 T's surgiu com um nome simples, né? Falei contabilidade, coloquei um T para se tornar um nome próprio, contabilidade. Mas aí ficaram os 2 T's. E internamente, nós chamamos o nosso time de time C, porque o nosso ícone, né, é o C com a exclamação. Então, time C, né? Bom, dito isso, a gente pensou, vamos dar um significado. Hudson, meu sócio, pensou no seguinte: primeiro T é o nosso time, não poderia ser diferente. Nosso maior patrimônio. Então, utilizamos a inteligência do nosso time para entregar aos nossos clientes o seu maior ativo e o segundo T, o tempo. Então, esse é o significado da contabilidade com 2 T's e o nosso ícone é o C exclamação. Nosso maior patrimônio, o time, e o que temos de mais de valor é o tempo. Então, entregamos o tempo. Muito legal. E o insight de vocês que eu nunca tinha pensado, que o time escreve a mesma coisa que time, de tempo, em inglês. Isso é muito legal. Muito legal. Time, mesma grafia, né? É a mesma grafia. Time, time, ou time, team. Se mistura. E as coisas vão muito legal acontecendo isso. Porque a única maneira de você multiplicar o seu tempo é com o seu time. É verdade. Muito bom. Estamos chegando na reta final, agora sim. De tudo que do que a gente falou, de tudo que você já aprendeu com a gente, e de tudo também o que você fez na sua trajetória profissional, empresarial. Se você pudesse dar um insight, 2 insights, o que você quiser, para pequenas e médias empresárias que estão nessa luta de crescimento, que estão buscando novos conhecimentos, novos ecossistemas, crescer as suas empresas, tendo essa marca forte, esse posicionamento forte igual você tem hoje, deixa seu recado final, qual é o insight? Bom,
O insight é aquilo que eu acredito. A confiança. Precisamos confiar. Primeiro, confiar em si mesmo. Segundo, confiar na sua família, na sua base. Terceiro, confiar no seu time. Confiar naquilo que você faz com o seu time. Confiar nas pessoas. Confiança é o ingrediente principal. Não importa para onde você vai, não importa o que você faz. Tenha confiança. E um recado final. Não tome nenhuma decisão definitiva em circunstâncias que são temporárias, porque desafios vêm para te testar, sonhos vão te testar. Só continue, não pare, só continue. No dia seguinte, o fato de você continuar será a solução. Então esse é o recado que eu tenho para todos os empresários e entusiastas que querem empreender, intraempreender. Tá? Faça o seu melhor, faça com confiança, faça diferente, busque o seu propósito. E é isso. Muito legal. E o recado final para a Fernanda, que está nos assistindo ou nos ouvindo, já que falamos muito dela, agora é a sua hora. Vamos lá, né? Não é difícil falar, né? Primeiro, fé, como eu a chamo, fé de felicidade. É assim que eu a chamo. Felicidade, para muitos, é muito subjetivo e para mim é bem claro estar com a minha família, com meu filho. E meu maior propósito é ser o melhor pai que meu filho poderia ter. Transformar ele em um adulto em todas as etapas e ser uma pessoa melhor para transformar num mundo melhor. E é isso. Fê, eu te amo muito. Ai, que lindo! Amei esse episódio, gente. Vocês gostaram? Eu amei. A gente aprendeu muito, a gente se emocionou e a gente se inspirou muito na história empresarial, mas principalmente na história de vida sua, Rodrigo, e também da sua família. Muito obrigada por você ter vindo até aqui, passado esse frio com a gente, né? Foi muito legal. Foi bom para você? Foi demais. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado à família Martins, que são uma referência para mim. Um beijo para Moa e Lui, para o Lucas. E é isso, tá? Estar aqui com vocês é simplesmente maravilhoso, inesquecível. Isso já faz parte da minha história. Muito legal. E para você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigada também pelo seu tempo. Foi inesquecível esse episódio. E até o próximo Líder Maravilha. Obrigada, Rodrigo. Valeu.